Na questão de número 4, da página 60, foi o que nós havíamos visto anteriormente, a relação de Euler. Ela falava o quê? Número de vértices mais faces de um polígono, ou de um poliedro, né, é igual ao número de arestas mais 2. Então, é uma equação matemática que até hoje elas valem, tá? No ensino médio é muito utilizado em termos de cálculo, um cálculo muito mais complexo um pouco, ok? Então, por exemplo, a letra A fala o quê? O número de arestas de um poliedro de 6 faces e 8 vértices. Então, 6 faces e 8 vértices. Eu quero calcular as arestas. Mas é uma igualdade. O que eu acho de um lado tem que ser a mesma coisa do outro. Então, acontece o quê? 8 mais 6 tem que ser igual ao número de arestas mais 2. 8 mais 6 é 14, correto? Agora, que valor somado com 2 vai ser igual a 14? No caso, é 12. Então, que 12 mais 2 é 14. Então, quer dizer que nosso polígono ele possui 12 arestas. Então, é só complementar. Letra B. O número de vértices de um políedro que tem 30 arestas e 12 faces. Agora, ele me deu 30 arestas. Então, número de vértices mais 12 é igual a 30 mais 2. 30 mais 2 é 32, correto? Então, que valor, que quantidade de vértices somada com 12 vai ser igual a 32? Ou seja, qual o número que somado com 12 dá 32? No caso é 20, porque 20 mais 12 igual a 32. Ou seja, esse nosso polígono ele possui 20 vértices. Então, na relação de Euler, é bem simples. A forma qual é? Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Às vezes, tem exercícios em que ele te dá a figura, ele te dá o poliedro, e você vai ter que completar e achar alguma coisinha que ele te pede. Então, tem que saber o que é vértices, o que são faces, o que são arestas, ok? Então, dando continuidade. A questão de número 5, ela fala o seguinte: se um polígono tem vértices nos pontos 0A, 0 e 3 e B, 1 e 4, determine outros vértices de modo a formar, letra A, um paralelogramo de lado AB. Gente, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Quero criar um paralelogramo. O paralelogramo ele pode ser vários nomes, né? Você viu isso? Ele pode ser paralelogramo mesmo, losango, ele pode ser um retângulo ou até um quadrado. Isso você cria um paralelogramo. Então, são respostas muito pessoais. Então, o que o SAT estabeleceu para isso? São não válidas quaisquer respostas cujos valores de x sejam 0 e 1, e o de y tenham diferença de uma unidade, ou ainda se os valores de y sejam 3 e 4. Então, por que isso? Porque você poderia criar qualquer outra figura que eu falei. O próprio paralelogramo poderia criar um retângulo, um quadrado ou até um losango. Então, é muito variável, ok, gente? Então, pensa sempre nisso. O paralelogramo ele é um nome geral, mas ele pode ser dividido em quadrados, retângulos ou losangos, tá? E aí dá alguns exemplos de valores que eu poderia pegar. 0 e 6, quer dizer, o par 0 e 6, o par 1 e 7, o par 4 e 6, o par 5 e 7, tá? São bem respostas pessoais, tá bom? A letra B. Eu queria criar, no caso, um quadrado
de diagonal a B. Então, nesse caso, só poderia haver uma resposta, 0 e 4 e 1 e 3. Ficaria uma figura muito pequena para você até enxergar, mas ficaria 0 e 4 e 1 e 3. E, por último, um triângulo isósceles de lado AB. Então, AB é um lado, mas se ele é isósceles, o que acontece? A teoria fala o quê? Ele vai ter que ter dois lados iguais e um diferente. Os lados iguais são os lados comuns. A base é um lado diferente. Então, quais são as possíveis respostas para que você tenha condição de criar, no caso, um triângulo equilátero isósceles, usando a malha quadriculada, tá? Estudo da malha quadriculada. É 1 e 3, ou 0 e 4, ou 0 e 5. Lembrando que o primeiro valor é sempre o valor de x, e o segundo valor é sempre o valor de y. Então, não invertam essa ordem. Você não pode, trocar esses valores, por favor. Tá? Questão de número 6, que é da página 60. Paula desenhou um plano cartesiano em seu caderno e marcou os seguintes pontos: 0 e 2, 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 0. Seria interessante que você, ao fazer essas questões, você tentasse fazer um plano cartesiano também no seu caderno. E quando você fizer o plano cartesiano no seu caderno, você tem o poder de visualizar melhor o que você quer. Tá? Então, eu particularmente acho interessante que você desenhe um plano cartesiano e tenha a visão do que você vai trabalhar. Ok? Então, os pontos é 0 e 2, 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 0. Vai fazer uma perguntinha. Se ela formar um quadrilátero convexo com esses vértices, que tipo de quadrilátero será? Vai ser um irregular, vai ser um trapézio, um quadrado ou um retângulo? Se você colocar no plano cartesiano certinho as dimensões que ela te deu, os pares que foram usados, você vai observar que você vai criar, no caso, um retângulo. Retângulo é um quadrilátero que tem ângulos retos, ângulos de 90 graus, e os lados opostos, eles são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. Então, se você fizer direitinho, que eu prefiro que você faça, olha bem, o ideal é vocês fazerem no plano cartesiano bonitinho, vocês vão achar o que você quer, ok? Então, a resposta aí, no caso, é um retângulo. Questão 7, da página 61. Observe a planta simplificada do condomínio onde Mariana mora. Supondo que as linhas do mapa sejam linhas realmente presentes no chão do condomínio. Para ir do vestuário feminino até a piscina, caminhando apenas sobre as linhas do piso, seguindo a rota mais curta possível. Mariana teve 3 opções de caminhos. Descreva essas 3 opções dizendo as coordenadas dos pontos sobre os quais Mariana deve passar. Ela estava onde? No vestuário feminino. E ela queria ir para a piscina. Então, quais caminhos Mariana poderia ter feito? Reparem que ela estava no vestuário, o caminho era um só. A partida dela, o início dela, era no ponto 1 e 4. Correto? Então, são 3 caminhos diferentes. Ela poderia ir 1 e 4, depois 2 e 4, depois 3 e 4, por último, 3 e 5. Chegaria na piscina.
um caminho. O outro caminho que ela poderia ter feito, 1 e 4, 2 e 4, 2 e 5, ela subiu, e 3 e 5, um outro caminho. Repare que são caminhos que ela poderia ter feito. O terceiro caminho, 1 e 4, 1 e 5, 2 e 5 e 3 e 5. Reparem que todos os três caminhos, a distância que ela gastou, no caso, que ela andou, foi o mesmo. Foi o meu caminho mais rápido e prático possível. Ok? Então, essa foi a questão 7 da página 61. Então, mergulhando no fundo do capítulo 7, eu falo o seguinte: leia os passos seguintes e assinale a alternativa e completa o algoritmo, no caso, a sequência, de modo que o caminho trilhado sobre o plano tenha a forma de um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é aquele triângulo que faz ou que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí ele fala o seguinte: então, imagine um plano cartesiano montado. Eixo X horizontal, Y vertical. Você vai colocar o zero para o início, vai marcar na vertical e na horizontal os pontos e fazer o plano cartesiano. E fala inicialmente o seguinte: caminhamos sobre o plano a partir, quer dizer, começando do ponto 10 e 1. Ou seja, x é 10, y é 1. Eu estou ali em cima. Vou começar por ali. Depois disso, eu vou caminhar na diagonal, quer dizer, em direção inclinada, até a coordenada 5 e 8. Então, do 10 e 1, você vai parar no 5 e 8. X, 5, Y, 8. Para ali em cima. Em seguida, você vai descer na vertical 7 unidades. Então, quando você fizer isso, você vai parar no 5 e 1. Olha bem, quando você descer 7 unidades, você vai parar no ponto 5 e 1. X, 5, Y, 1. Aí eles perguntam o seguinte: olha bem, por fim, para formar um triângulo retângulo, o que você tem que fazer? Você vai caminhar 5 pontos, ou 5 passos, 6 passos para a direita. Você vai caminhar para a esquerda, de volta ao ponto 10 e 1. Não. Se você parar no 5 e 1, 10 e 1 está à direita, não está à esquerda. Então está errado. Você vai caminhar 5 unidades para a direita? Sim. Do 5 até o 10, são 10 unidades. São 5 unidades, quer dizer. Ou seja, você vai caminhar 5 unidades até retornar ao ponto 10 e 1. E quando você fizer isso, ligar, você vai formar um triângulo retângulo. Então, a opção correta, letra C. Essa questãozinha aí, o ideal é fazer o plano cartesiano e observar o que acontece em relação a ele seguindo cada passo que eu te indicar. E questão de número 2. Em um depósito, havia uma caixa cúbica empilhada em cima de outra caixa cúbica. Essa última, de formato de paralelepípedo, como se fosse uma caixa. Uma formiga colocou-se no ponto A. No ponto A, e deslocou-se do ponto A ao ponto B, andando pela linha da caixa que estão empilhadas. Segundo a figura ao lado, sabendo que as caixas têm a mesma altura, no caso 50 centímetros, e que a caixa de baixo tem o dobro do comprimento da de cima. Olha bem. Determine quantos centímetros a formiga se deslocou, indo de A
até B. Quantos centímetros, né? De A até B. Que caminho ela fez? Aí tem apenas 6 vezes 50, 300 centímetros. Só que você tem que formar o caminho que ela andou. Lembrando que, no caso, as caixas, elas têm o mesmo tamanho, a mesma distância. No caso, 50 centímetros. Então, você vai ver quantas linhas ela andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 vezes 50, 300. Ou seja, a formiga andou, no caso, 300 centímetros ou 3 metros para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ok? Sexto ano. No capítulo de número 8, ele tem o título de frações. Certo? Agora, o que vem a ser uma fração na prática, no nosso dia a dia? O que ela pode representar no dia a dia? Fração é a forma de você escrever a parte de alguma coisa. É uma porção de alguma coisa. Então, toda vez que você quiser escrever a parte de uma coisa, nós vamos de um inteiro, você vai expressar isso através de uma fração. Por exemplo, hoje em dia a fração é muito usada na culinária. Quando você vai fazer um bolo, vai fazer uma massa de uma pizza. As receitas hoje, elas envolvem muita parte em fração. Então, a leitura hoje em fração é importante não só na matemática, na culinária, na própria engenharia, nas engenharias mesmo. As partes de um inteiro são muito importantes. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão até gostar. Imagine seu pai comprou uma pizza do seu lanche. Geralmente a pizza, ela vem cortada em 8 pedaços, geralmente. Então, a pizza, ela é uma circunferência, um círculo inteiro, que ela é separada em partes, 8 partes. Cada parte dessa pizza, ela representa uma fração, porque é a parte de um inteiro. Então, ela é hoje uma fração. Outro exemplo, se você comprar uma barra de chocolate e você partir ela em 4 partes, cada parte que você consumir representa a parte de um inteiro. Então, ela é uma fração, correto? Então, na caixa de bombom, imagine que vinha 20 bombons naquela caixa. Cada bombom que você consumir, que você comer, ele representa uma parte do que havia na caixa. Então, se isso acontece, ele pode ser escrito através de uma forma de uma fração. E a forma de uma fração, ela tem sempre 2 elementos. Um chamado numerador, outro chamado denominador. Então, numerador e denominador. O numerador ele fica na parte superior, na parte de cima. E o denominador na parte de baixo da fração. Em termos de significados, o que significa, o que simboliza para você o denominador? O denominador ele simboliza em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, ó, denominador simboliza em quantas partes o inteiro foi dividido. E o numerador, ele indica a quantidade de partes que eu usei, que eu consumi do inteiro.
Então, cada um tem uma representação diferente. Vamos voltar lá àquela pizza. Ela tem, no caso, 8 pedaços. Se eu comer 3 pedaços, que parte eu comi da pizza? Comi 3 em 8. Ou seja, 3 oitavos. Eu comi 3 partes, uma pizza que tinha 8 pedaços. Se eu comesse 5 pedaços, seriam 5 oitavos. Seria 5 de 8 partes. Imagina aquele bombom que eu parti em 4 pedaços. Aí eu comi 3, porque eu queria comer muito aquele chocolate. Então, que parte eu comi? 3 quartos. Tinha uma caixa de bombom que eu ganhei e tinha 10 bombons. Dessa caixa eu comi 3. Que parte eu comi? Foi 3 em 10, não é? Como é que eu falo? 3 décimos. Ok? Então, isso que são as frações.